A graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo da nossa série sobre os Evangelhos, onde nós pegamos aqui alguma história dos Evangelhos e trazemos um ensinamento para você, que você possa estar atento àquilo que o Senhor tem para falar nesse vídeo com você. E eu tenho certeza que Deus sempre fala conosco e tudo que nós meditamos na palavra de Deus nos traz vida e nos traz graça. A palavra de Deus vai dizer assim em Salmo no capítulo 1, que aquele que medita na lei do Senhor dia e de noite será como a árvore plantada junto a um ribeiro de água, cujas folhas não caem, o fruto dá na sua própria estação, e tudo quanto fizer prosperará. Se você quer viver uma vida próspera, medite na palavra de Deus. E hoje aqui eu quero pegar a história, um trechinho, né, um pequeno trecho do Evangelho que fala sobre a tentação de Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 4, eu vou me basear no texto de Lucas, no capítulo 4, e eu vou ler aqui somente até o verso 4. Então, eu vou ler do verso 1 ao verso 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, mas eu vou ler aqui para você. Lucas, capítulo 4, e verso 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que é o texto que está lá em Deuteronômio. Jesus estava citando o texto de Deuteronômio, não é? Que nem só de pão viverá o homem. E é interessante quando nós meditamos na palavra de Cristo, e eu vou parar aqui. Você sabe que a tentação de Jesus ela é mais ampla, ela tem mais coisas, mas eu quero focar na primeira tentação que o diabo vai contra Jesus Cristo. Jesus, ele acabara de ser batizado por João Batista no Jordão, então agora no Jordão ele sai do Jordão e ele é levado, conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele faz um jejum de 40 dias, e nesse tempo ele é tentado pelo diabo. E aqui as Escrituras vão trazer 3 tentações que o diabo fez a Jesus Cristo. E essa é a primeira delas. Por quê? Porque ao fim de 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, mas não era essa fome comum nossa, não, é a fome verdadeira. Jesus sentiu uma necessidade de comer, a sua carne gritou por comida. E quando ele teve fome, o diabo chega diante de Jesus Cristo com uma proposta. O nosso inimigo, ele é o tentador. Ele é o tentador por quê? Porque segundo a concupiscência que há na nossa carne, a carta de Tiago vai dizer que de onde provém as tentações? As tentações vêm das nossas próprias concupiscências, ou seja, é dos nossos próprios desejos, é daí que vêm as tentações. Mas o tentador, ele vai se aproveitar dos seus desejos, das suas fraquezas, para fazer você cair, para fazer você pecar contra Deus. E era isso que ele estava fazendo com Jesus. Veja, Jesus estava há 40 dias sem comer e ele teve fome. Na hora que ele teve fome, o diabo chega com uma proposta diante de Jesus Cristo. E qual era a proposta? Era em relação ao quê? Em relação à necessidade que Jesus estava tendo naquele momento. É assim também na minha e na sua vida. O diabo ele vai nos tentar segundo a necessidade que nós temos no nosso corpo ou a necessidade que nós estamos passando no momento. A tentação, ela diz respeito a cada pessoa. Cada pessoa tem a sua tentação, não é? Para um, o problema é o vício, para outro o problema é a comida, para outro o problema é o orgulho, para outra o problema é a imoralidade sexual, e cada um tem a sua luta e a sua concupiscência na sua carne, e o diabo ele vai agir em cima da sua concupiscência. Mas também todo mundo, por momentos da vida, nós nos achamos necessitados de alguma coisa. Né? Como Jesus naquele dia, ele se achou necessitado de comida, e na necessidade de Jesus, Satanás oferece para ele uma proposta. E qual é a proposta de Satanás? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ou seja, ele dá uma pedra nas mãos de Jesus e fala, transforma em pão. E mata a tua fome, você está necessitado. E por que Jesus, ele tinha poder para aquilo? Tinha.
Ele poderia fazer aquilo? Poderia, mas por que que ele não faz isso? Por que que ele não transforma aquela pedra em pão? Porque o nosso inimigo ele é sujo e é astuto, ele tem as suas artimanhas. E é por isso que nós devemos tomar cuidado no dia da necessidade. Porque ele vai pegar uma necessidade para nos fazer cair. Ele vai se aproveitar de uma necessidade para nos fazer cair. É uma coisa que eu sempre digo, o diabo não tem dó de você. Naquilo que ele puder te derrubar, ele te derrubará. E o que ele chega, qual é a proposta que ele faz para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E se Jesus transformasse, a fome dele seria saciada. Porém, a proposta do diabo não é só na questão de saciar a fome de Cristo. É mais profundo do que isso. O que ele estava jogando, a jogada dele era mais profunda do que simplesmente matar a fome de Cristo. Não. O que ele estava colocando ali era uma questão de dúvida. Porque há um tempo atrás, Jesus havia sido batizado no Rio Jordão por João Batista, e no momento do seu batismo, ele ouve uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E viu o Espírito Santo descer sobre ele na forma de uma pomba e pousou sobre ele. É por isso que ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Ele já vai para o deserto cheio, ele já vai para o deserto conduzido pelo Espírito Santo. Mas ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus era: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora, a proposta do diabo é: se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Então, a proposta do diabo é a seguinte: se você quer confirmar, se você tem dúvida dentro de você e quer confirmar se você é ou não o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e mata a sua fome. Então, Deus havia falado: tu és. O diabo estava falando o quê? Se tu és. Ou seja, o diabo estava trazendo uma semente de dúvida ao coração de Jesus Cristo. Não era só o fato de comer, ele estava se aproveitando da fome para semear a dúvida no coração de Jesus Cristo. E se ele semeia a dúvida não é fé. Fé não é dúvida, fé é certeza. Fé é a certeza daquilo que você não vê e a certeza daquilo que você espera. Fé é certeza, um firme fundamento, uma convicção. Fé é certeza. Se ele consegue colocar uma dúvida no coração de Jesus, Jesus não teria agido por fé e por causa da dúvida ele teria semeado o pecado em Cristo. É por isso que Jesus olha para Satanás e Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja, Jesus estava respondendo o que para ele? Que nem só de pão o homem vive, mas o homem vive da palavra que procede da boca de Deus. E qual era a palavra que havia procedido da boca de Deus? Tu és o meu filho amado, de quem me comprazo. Este é meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Essa é a palavra que procedeu da boca de Deus. Então eu vivo por essa palavra. Mas o diabo ele vai tentar mudar, ele quer tirar a palavra do homem, ele quer tirar a fé do homem de acreditar naquilo que Deus está falando. Então o diabo vai oferecer uma semente de dúvida para Jesus. Veja que interessante, o diabo ele não ofereceu pão para Jesus. Ele não tinha pão para oferecer para Jesus, ele ofereceu uma pedra. E ele disse: você que está com fome, transforma essa pedra em pão. O que o diabo ofereceu era suficiente para matar a fome de Jesus? Não. O que o diabo ofereceu era suficiente para matar a fome de Jesus? Não era. O que o diabo ofereceu não era suficiente para matar a fome de Jesus Cristo. O diabo deu uma pedra nas mãos dele e ele pediu para Jesus transformar aquela pedra em pão. Irmãos, muitas vezes na nossa vida o diabo tem a mesma estratégia. É a mesma estratégia. Eu quero trazer essa mensagem para o teu coração. Muitas vezes na nossa vida o diabo ele chega com uma pedra e dá na tua mão porque você tem uma necessidade financeira, uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual, uma necessidade física, e você com uma necessidade, muitas vezes o nosso inimigo ele vê a tua necessidade e ele não tem dó de você, e ele quer ver você tropeçar e cair, ele quer ver você ir contra os princípios de Deus. Então, o que o inimigo ele propõe? Ele pega uma pedra e coloca na tua mão e fala assim: você agora, segundo a tua necessidade, a tua fome, não sei qual é a área que você está com fome, mas segundo a tua fome, seja financeira, seja sentimental, emocional, seja espiritual, seja familiar, seja física, seja qual área que for que você está com fome,
Pega essa pedra que eu estou colocando nas tuas mãos e transforma ela em pão. E o que que isso significa? O que que isso quer dizer? Muitas vezes, meu querido, minha querida, numa necessidade nossa, né, numa necessidade que nós temos, o diabo vem com algo e coloca nas tuas mãos que não é capaz e não é suficiente para matar a tua fome, para solucionar o teu problema. Mas ele vai pegar aquilo e colocar nas tuas mãos e falar para você, você agora transforma nisso, naquilo que vai te sustentar e que vai matar a tua fome. E muitas vezes nós aceitamos a oferta de Satanás e nós pegamos a pedra do diabo, a pedra de Satanás, e transformamos em pão da nossa vida. E o que que isso significa? Deixa eu trazer isso de uma forma mais clara para você. Imagina alguém que está passando por um problema emocional, né, um problema sentimental, teve uma decepção amorosa, né? Muitas vezes ela está ainda naquela questão emocional, não é fácil para ninguém, não é fácil quando você é decepcionado, traído, né? Quando você é humilhado, não é fácil. E nós sabemos disso, mas o diabo ele não vai ter dó de você porque não é fácil, porque você está sofrendo, não. Ele vai se aproveitar dessa situação e oferecer pedras para você, para que você transforme em pão. E muitas vezes é nesse contexto, né, que muitas pessoas elas entram na pornografia, na prostituição, muitas pessoas elas entram no adultério. Por quê? Porque o diabo ele pega uma pedra, entrega na mão da pessoa e fala assim, já que você está passando por isso, já que a pessoa fez isso com você, já que a pessoa te humilhou, já que a pessoa te traiu, agora aqui, pega isso daqui e faz também. E a pessoa vai lá e pega e começa a adulterar, e começa a prostituir, e se afunda na pornografia, como se aquilo fosse capaz de matar a fome dela, ou seja, de solucionar o problema dela. E não é capaz de solucionar o problema dela, só que tem um problema. Quando a pessoa pega aquilo e transforma em pão da vida, o pão é aquilo que a pessoa tem necessidade para viver. O pão é aquilo que nós necessitamos, é o alimento que nós necessitamos para viver. Então a pessoa pega aquilo que o diabo entregou na mão dela e a transforma em pão, e ela começa a ter a necessidade daquilo para viver. E é aí que muitas pessoas estão afundando na pornografia, no adultério, na prostituição, na vingança, não é? Não é? Muitas vezes aconteceu algo na tua vida, você foi traído, aí alguém chega para você e fala assim, ou senão o próprio inimigo já sopra nos teus ouvidos, você é bobo, você é boba. Ele fez com você, faz com ele também, traia também. Veja, é uma pedra que o diabo está colocando na tua mão e falando para você, se você fizer isso daqui vai ser capaz de saciar a tua fome. E a mentira vai ser capaz de solucionar o teu problema. E a mentira, devolve na mesma moeda que você vai ver. E é mentira do diabo, é uma pedra que ele coloca na mão. Só que o que, que acontece? A pessoa vai e ela faz exatamente aquilo que o diabo propôs a ela. Aquilo que o diabo colocou nas mãos dela. Só que o problema é que quando ela pega aquilo e transforma em pão, aquilo começa a ser uma necessidade na vida dela. E é aí que muitas pessoas estão comendo pedra como se fossem pão. Não é capaz de solucionar o problema, pelo contrário, gera mais problemas. Se você pegar pedra e comer pedra, vai pesar a tua vida ainda mais. Aquilo que era um problema se transforma em dois. Aquilo que era uma dificuldade, agora são duas dificuldades. Aquilo que muitas vezes era uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade física, agora é uma dificuldade de relacionamento físico e espiritual. É uma dificuldade que você vai ter agora no mundo espiritual, para romper com laços e brechas espirituais e para ter novamente uma intimidade com Deus. Veja que não aceite, você não pode aceitar a pedra que o diabo coloca na tua mão. Às vezes a pessoa está passando por um momento de solidão e o diabo vem com aquela amizade que não convém. E a pessoa pega aquela amizade que está levando ela para o pecado, está levando ela para o erro, está levando ela para aquilo que não é correto segundo as Escrituras, segundo aquilo que nós sabemos não é correto, mas é uma amizade que está, de uma certa forma, trazendo uma satisfação para a vida daquela pessoa, para a carne daquela pessoa. E isso está alimentando ela e ela está transformando aquela amizade no pão da vida dela. Ela não consegue mais viver sem aquilo. Deixa eu falar para você, toma cuidado. Toma cuidado, porque talvez, pode ser, que ao invés de você estar comendo o pão que Deus tem preparado para você, você está comendo pedra e você está transformando a pedra do diabo em pão para a tua vida. Jesus Cristo estava com fome. O que o diabo ofereceu para Jesus não era para matar a fome dele, era para fazer ele cair.
Você vai pegar o texto e você vai ver que depois os anjos vieram e serviram a Jesus Cristo. Os anjos de Deus vieram e serviram. Não vieram com uma proposta, não vieram com uma proposta indecente como a de Satanás, uma proposta para gerar dúvida, pecado, ruína na vida de Jesus. Não, eles vieram já e entregaram aquilo que era suficiente para saciar a fome de Cristo. Mas o diabo ele não vem com aquilo que vai saciar a tua fome, ele vem com uma proposta para que você escolha o errado e você escolha cair. Toma cuidado, o inimigo não tem dó de você. Presta atenção na tua vida espiritual, presta atenção no teu ministério, porque muitas vezes no ministério nós temos necessidades. Você trabalha na obra de Cristo, você trabalha na obra do Senhor e você tem necessidades na obra do Senhor. Nós temos necessidades e muitas vezes o diabo ele vem na nossa necessidade e ele começa a fazer propostas que vão te levar à rebeldia, propostas que vão te levar à queda, à ruína, que vão te levar à heresia, propostas que vão te levar a você romper com as coisas que são espirituais, aos princípios de Deus, propostas que vão te levar ao misticismo, aquilo que não agrada a Deus, ao ocultismo, propostas que vão te levar a você fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Toma cuidado, o inimigo não tem dó de você. Muitas vezes você está passando aí por uma questão financeira, que as pessoas passam, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas financeiros. E na época do problema financeiro, o inimigo ele não vai ter escrúpulos, não vai ter dó de chegar em você e oferecer algo ou aparecer algo, aparecer uma proposta, aparecer um jeito de você solucionar os seus problemas. Mas presta atenção nesse jeito e nessa proposta, se é correto, se é o certo, se você não vai desagradar a Deus, se você não vai roubar, se você não vai sonegar, se você não vai tirar do outro, se você não vai se aproveitar dos outros para que você solucione o teu problema. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que é o teu problema é um problema, pode se transformar em mais de um. Aquilo que é um problema financeiro pode se transformar num problema financeiro e num problema espiritual, que muitas vezes é pior que o financeiro. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele interfere no mundo material. E quando você abre uma brecha no mundo espiritual, esse mesmo que fez a proposta é o mesmo que não vai ter pena de entrar na tua vida, como um leão, porque a Bíblia diz que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao seu derredor, ele está procurando uma oportunidade. Se você der uma oportunidade para ele, ele vai tragar a tua vida. Ele vai tragar a tua vida. Então toma cuidado com o diabo. O diabo ele faz propostas segundo a nossa necessidade. Então no dia da fraqueza é o dia que você tem que estar mais atento a Deus. É o dia que a sua fé tem que estar mais ligada a Deus. É o dia que os teus pensamentos têm que estar ligados à palavra de Deus. Como que Jesus venceu a tentação? Irmãos, não foi uma tentação fácil. É 40 dias sem comer e você tem fome. Jesus teve fome, não era uma tentação simples. Você sabe como é fome, às vezes de passar um dia, 2 dias sem comer. Talvez você saiba, talvez você nunca sabe o que é isso. Agora imagina 40 dias sem comer. Jesus verdadeiramente teve fome. Mas o que fez com que Jesus prevalecesse contra a palavra de Satanás? É porque Jesus tinha dentro dele a palavra de Deus. Jesus combateu com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus também é alimento para você no dia da necessidade, no dia da angústia, no dia da decepção, no dia da vergonha, no dia da humilhação, no dia que você estiver passando por um problema muito difícil. Há uma palavra que ela é pão para a tua vida e pode te sustentar, é a palavra de Deus. Deus, ele te sustenta no dia da adversidade, ele não te abandona no dia mau ele está com você, mas no dia mau você tem que estar revestido com a armadura de Deus. Né? É o que fala lá o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Por que você tem que resistir ao dia mau armado com a armadura de Deus? Porque o inimigo ele vai lançar os seus dardos contra você, os seus dardos inflamados. O inimigo ele vai se lançar contra a tua vida para tentar te matar e te destruir. Ele é teu inimigo. O inimigo é teu inimigo e ele fará tudo para acabar com você. É por isso que você tem que estar revestido com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa estar bem armado contra o diabo. Que você possa pegar esse ensinamento e ter aí na tua vida e no teu coração. Não transforme pedra em pão. Não transforme. Não transforma a pedra em pão. E se porventura você já passou desse estágio, se porventura no dia da necessidade o diabo veio e te ofereceu algo e você aceitou a oferta de Satanás, e talvez hoje você está vivendo em imoralidade sexual, pornografia, adultério, prostituição, talvez hoje você está vivendo em pecado, em roubo, em trapaça, não é? Sonegando, talvez no dia da necessidade apareceu uma oferta para você e você está vivendo por causa dessa oferta, porque trouxe um benefício aparente para a tua vida. Será que esse benefício está trazendo uma brecha para o inimigo poder operar em alguma área da tua vida? Não é? Não é? O inimigo ele faz proposta segundo a necessidade, segundo a concupiscência que tem em cada um de nós. Será que você, fazendo o que é errado, você acha que aquilo está alimentando e trazendo um benefício para você, mas será que isso não está abrindo uma brecha no mundo espiritual contra a tua vida, contra você? Presta atenção, por causa das ofertas do diabo. O diabo ele não vai oferecer algo que não vai ser tentador a você. Ele vai oferecer coisas que são tentadoras a você. E se porventura você entrou nesse meio, onde você está mentindo, né, por causa de um benefício, onde você está em imoralidade sexual, onde você se aliou a pessoas que não estão sendo boas para você, pessoas que não estão te levando para o caminho da verdade, mas estão te afastando de Deus, estão te afastando daquilo que é bom, estão te afastando da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Se você está envolvida em coisas, em vícios, por quê? Porque você encontrou neles uma brecha, uma brecha ali, um alimento, algo que sacia a tua fome, talvez de alguma necessidade, de alguma dificuldade que você está passando. Deixa eu falar para você. O que o diabo te ofereceu não foi pão, foi pedra, mas Deus tem pão para a tua vida. Se você se apegar ao Senhor com amor, se você se apegar em verdade ao Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, então o Senhor virá, perdoará os seus pecados e sarará a tua terra. O Senhor, ele tem pão verdadeiro para a tua vida. O verdadeiro pão é aquele que desceu do céu. É esse que pode saciar a tua vida. É esse que pode te ajudar nos teus problemas e nas tuas dificuldades. O pão do céu. Deixa eu falar para você, não fica preso naquilo que o diabo ofereceu, que está fazendo você morrer, que está pesando a tua vida. Talvez no dia você pensou que era a solução para a tua vida, mas hoje você está percebendo que só está trazendo peso sobre você. É um peso, é um fardo sobre a tua vida que talvez você está sofrendo já. Deixa eu falar para você, troca o teu fardo com Jesus. Jesus diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então pega o teu jugo, o teu fardo que está pesado e troca com Jesus Cristo no dia de hoje. Abandona, renuncia todas essas coisas. Vai ser fácil? Não é fácil, mas toma uma posição. Toma uma posição de muitas vezes ter perca quanto a isso. Toma uma posição de muitas vezes ter perca quanto a isso que aparentemente, fisicamente está trazendo um benefício, mas espiritualmente está trazendo peso sobre a tua vida. Mesmo que você, a princípio e no começo, possa parecer que você perdeu, você ganhou. Com Cristo você nunca perde, com a palavra de Deus você nunca perde. Ele é suficiente para a tua vida, Ele é suficiente para te ajudar e Ele é suficiente para suprir as tuas necessidades. Ele é suficiente para tirar o fardo de você e fazer você caminhar num caminho de paz. A paz que excede todo entendimento, que não depende daquilo que está acontecendo aqui em volta, depende daquilo que está dentro de você, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Que você possa ter isso no teu coração. Abandona todo o pão que o diabo te ofereceu no dia da necessidade. Todo o pão que o diabo te ofereceu por causa da sua concupiscência, dos seus desejos. Abandona todas as pedras, tira todas essas pedras, esse fardo de você. E vai para Jesus Cristo. Se humilha diante dele, se arrepende e deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar do teu coração. Deixa ele cuidar da tua vida. Que você possa ter essa palavra no teu coração e esse ensinamento na tua vida. E você possa meditar. E que o Espírito Santo, eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. E os teus olhos sejam iluminados nesse momento, através desta palavra.
diante de tudo aquilo que você tem tomado do diabo, das pedras que você tem pegado do diabo para a tua vida. Mas que o Espírito Santo possa iluminar a tua vista, iluminar os teus olhos, que as escamas dos teus olhos venham a cair e você possa ver que tudo aquilo que o diabo tem colocado na tua vida não é pão, é pedra, e tem trazido peso sobre você. Que verdadeiramente todo engano de Satanás, todo engano do diabo sobre a tua vida, ele seja dissipado e você possa ver claramente toda a artimanha de Satanás contra você e você possa ter força no teu coração, força na tua vida, no teu entendimento, no teu corpo, através do Espírito Santo de Deus, para deixar todas essas pedras para trás, para deixar tudo isso que o diabo te ofereceu para trás e você possa se apegar a Cristo com amor. Que essa palavra fica no teu coração, no nome de Jesus Cristo.